A vida abrindo caminhos para oportunidades surpreendentes em um jogo que parecia ruim. Clara sentia que sua vida era como um relógio parado. O sol nascia e morria todos os dias, mas nada realmente mudava. Seu emprego havia sumido como um sonho bom de manhã, deixando-a perdida e sem rumo. Em uma aldeia pequena, cercada por montanhas verdes e um riacho que sussurrava segredos, ela caminhava sem propósito, como uma folha carregada pelo vento. O que mais a preocupava era a sensação de que tudo já havia sido oferecido a ela, que as cartas estavam na mesa e não havia mais nada a ser jogado. Foi em uma dessas andanças que encontrou um velho banco coberto por flores silvestres que dançavam com a brisa. Aquela imagem era tão estranha, algo tão bonito no meio de uma vida tão cinza. Ao sentar-se, Clara sentiu um aperto no peito, uma espécie de nostalgia por algo que nunca vivenciara. Enquanto observava as borboletas sobrevoando, lembrou-se de pequenos detalhes do seu dia a dia. O sorriso do florista que sempre a cumprimentava, mesmo que ela nunca comprasse nada. Os bilhetes encorajadores que apareciam em sua caixa do correio, escritos com uma caligrafia delicada, como se fossem abraços disfarçados. Ela hesitou. Mudar as crenças era assustador. O que havia de novo na vida que não tinha percebido? Seria possível que o cotidiano tivesse beleza escondida, apenas esperando para ser descoberta? Com um suspiro profundo, Clara decidiu se permitir experimentar algo diferente. Seguiu por um atalho no matagal que a levou a um mercado de artesanato local. As cores vibrantes das barracas, os sorrisos e as risadas das pessoas pareciam convidá-la a entrar em um novo mundo. Buzinas, risos, o aroma intenso de café fresco, tudo a despertou de um estado de apatia. Clara se viu ajudando uma artista a organizar suas obras, e naquele momento algo mudou. Ela redescobriu uma alegria simples que não sentia há tempos. Enquanto movimentava as telas, algo a chamou a atenção. Uma pintura que parecia refletir seus sentimentos mais profundos, como se aqueles tons de azul e verde dançassem em sintonia com seu coração. O que era aquela obra que parecia falar diretamente com sua alma? Mas à medida que se envolvia naquela nova experiência, algo misterioso começou a acontecer. A pintura mudava. Sim, cada vez que Clara se sentia triste, vibrante ou insegura, as cores se ajustavam, como se quisessem expressar seu estado emocional. Essa descoberta a deixou ansiosa e um pouco assustada. O que isso significava? Que segredos aquela pintura estava revelando e quais desafios ela teria que enfrentar ao continuar sua busca por novos horizontes? Clara sentiu uma mistura de excitação e medo. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava absorta naquela pintura que parecia ter vida própria quando uma sombra cruzou seu caminho. Ignorando a intranquilidade que a sensação trouxe, ela tamborilou os dedos nas cores vibrantes, maravilhada com a forma como mudanças sutis nas tintas seguiam suas emoções. Mas assim que o espelho de alegria preencheu seu coração, um grito cortou o ar como um punhal afiado, parando o tempo ao seu redor. Era uma mulher, desesperada, correndo em sua. O cabelo desgrenhado balançava enquanto ela chamava por Clara. Clara, você precisa vir rápido. É o seu pai.
As palavras da mulher eram um turbilhão. O coração de Clara afundou. Seu pai? O homem que só aparecera em seus pensamentos, uma lembrança distante de risadas e abraços apertados. O que aconteceu? A pergunta saiu tremida, mal conseguindo absorver aquela realidade. O rio, ele caiu, está em perigo. A voz da mulher tremia, e Clara não precisava de mais palavras. Um nó se formou em sua garganta. Sem hesitar, Clara seguiu a mulher pelo mercado, as cores vibrantes se apagando ao redor, dando lugar a um pânico vívido. Passaram por rostos perplexos, risos transformados em expressões de preocupação, como se cada um sentisse o peso do que estava prestes a acontecer. O riacho que antes sussurrava, agora rugia. Clara chegou à margem e viu um grupo de pessoas. Braços levantados, vozes elevadas, mas o que se destacava era a figura familiar, seu pai, preso em uma correnteza violenta. O desespero invadiu-a, um grito silencioso explodiu dentro de seu peito. Pai! A voz se partiu. Os olhos dela encontraram os dele, e naquele instante o tempo perdeu seu significado. Ele fazia sinal para que ela ficasse calma, mas a imagem que se desenrolava era um pesadelo. Clara viu o desespero no rosto dele, a luta contra a força da água. 4 pessoas tentavam alcançá-lo, mas a correnteza era implacável. Ajude! Alguém! Ajude! O clamor disparou das suas próprias cordas vocais, enquanto seu corpo se movia por conta própria. Desesperada, mergulhou na água fria, sentindo a força do rio tentando arrastá-la. Espinhos de medo perfuraram seu coração. Mas era mais que isso. Era a necessidade de fazer algo, de não deixá-lo ir. Momentos depois, Clara fechou os olhos por um segundo. O tempo parecia se estender. Do lado de fora, as vozes da multidão se tornaram um eco distante. Então um barulho estourou. Um tronco enorme desabou sobre a margem, atingindo seu pai, derrubando-o sob a água. O corpo dele desapareceu sob as ondas furiosas. O eco do impacto reverberou nas profundezas de sua alma. Pai! O grito saiu como um lamento, e naquele momento, uma nova camada da realidade se rompeu. Clara se viu diante de algo que nunca havia esperado. Enquanto nadava fervorosamente, o que antes parecia ser um dia comum se transformara em uma luta pela sobrevivência e revelações profundas. Seu coração batia alto, não só pelo perigo, mas pela revelação súbita da fragilidade da vida, daquelas relações que muitas vezes davam como certas. Tendo encontrado o que poderia ser seu maior medo, Clara se pegou questionando o que mais poderia estar escondido sob a superfície da sua vida. O que essa jornada significava? O que havia realmente por trás da pintura que a atraía? O que ela não sabia sobre seu pai? Os ecos de sua vida estavam prestes a se entrelaçar em um destino que ela nunca ousou imaginar. E enquanto buscava por respostas que poderiam ser devastadoras, uma nova pergunta a assolava. Será que a vida sempre revela suas cores ou às vezes deixa as sombras dominarem? Clara mergulhou nas águas geladas, seu coração pulsando com o medo e a urgência de resgatar seu pai. Os braços dela lutavam contra a correnteza. Não! Gritava para si mesma, a adrenalina tomando conta. O rosto dele, distante, quase reconhecível diante da fúria do rio. Era um pesadelo em câmera lenta. E enquanto se esforçava para puxá-lo, uma mão surgiu do nada. Uma mão forte e firme. Um homem que ela não reconheceu estava ao seu lado agora, puxando-a. Venha! Agarre-se a mim! O desespero na voz dele ecoou diretamente em sua alma. Clara olhou para ele, sem saber se poderia confiar. Mas não havia tempo. Ela fez a única coisa que sua mente conseguiu processar.
Com um movimento apressado, ela segurou a mão do homem e juntos começaram a nadar. Mas era como se o rio tivesse vida própria, puxando-os para baixo. Clara não conseguia ver seu pai. Cadê ele? O que aconteceria? Então, um choque atravessou seu corpo. O tronco que atingira seu pai não era um acidente qualquer. Ela notou uma sombra embaixo da água, algo mais, e seu coração gelou. Assim que os dois chegaram à beira, Clara olhou para trás, vendo uma figura que ela nunca esperou. Era seu pai, saindo de dentro da água, como um espectro drenado. Mas ele não estava só. Do lado dele, emergia uma mulher. Clara estregou os olhos, sem acreditar no que via. A mulher tinha longos cabelos pretos e um olhar que mesclava dor e alívio. Era a mãe dela. Clara quase gritou, mas a voz ficou presa em sua garganta. Mãe, você? Como? As palavras escaparam tremidas. Clara não a via desde que tinha 10 anos, desde que ela decidira deixar a família. O coração dela estava em pedaços, repleto de perguntas. Você não sabe. A mãe começou, mas na mesma hora seu pai a interrompeu, quase que com um grito de dor. Clara, não agora. Nada disso importa. Temos que sair. Os olhares de Clara e da mãe cruzaram novamente. Por que você voltou agora? O sentimento de traição invadiu Clara, enquanto sua mente lutava para processar as revelações. E o rio rugia ao seu redor, como se também estivesse insistindo para que elas resolvessem tudo ali. Mas o que realmente estava acontecendo? Antes que qualquer um pudesse responder, outra onda, mais forte, atingiu o grupo. Uma correnteza separou Clara de seu pai e da mãe, e ela foi lançada para o lado. Uma dor lancinante na cabeça a fez perder a visão temporariamente. E quando os olhos se abriram, tudo estava diferente. O homem que a ajudara agora estava na margem, olhando para Clara com uma expressão de terror. Ele não era um herói, mas um traidor. Desculpe, não posso mais me envolver. E, sem mais explicações, desapareceu na multidão. O que ele sabia que ela não sabia? O que estava acontecendo? Ela se virou rapidamente, buscando respostas. O desespero se transformava em pânico. Mãe! Pai! A voz ecoava nas estruturas do que deveria ser um dia comum. Ponta pendente. Revelações. E naquele instante, a relação entre Clara, seu pai e a mãe estava prestes a mudar. Clara, precisamos ir, o pai disse, a urgência na voz dele agora expandindo como um burburinho ao seu redor. Mas tudo isso, tudo que você sabe, tudo que eu te contei, não é como você pensa. A nebulosidade da cena se intensificou. Clara não viu a nova correnteza, mas sentiu. E a sensação era de que estava perdendo muito mais do que seu pai para as águas turvas. Os segredos da família estavam prestes a serem revelados. E o que mais poderia estar escondido naquelas profundezas? E enquanto os ecos de suas emoções se entrelaçavam em um destino incerto, a pergunta ficou pairando no ar. Será que a vida era de fato um manto de cores vibrantes ou apenas ilusões distorcidas sob a superfície? Clara, ainda atordoada, mal teve tempo de processar a presença da mãe quando a correnteza do rio mudou novamente, mais agressiva, mais voraz. O olhar do pai estava agora tomado por pânico e desespero. E Clara sabia que cada segundo contava. Vamos, Clara, para a margem. Ele gritou, mas as águas ao redor pareciam querer puxá-la de volta, como um braço invisível que tentava arrastá-la para as profundezas. A reação dela foi instintiva, mas o choque pela aparição da mãe quase a deixou paralisada. Sua mãe. Clara, não podemos perder tempo. Ele estendeu a mão, um chamado à ação que clamava por socorro. Mas antes que Clara pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um clarão ofuscante surgiu do meio do rio.
Uma luz intensa que fez todo o mundo ao seu redor parecer escurecer. Era como se o sol tivesse mergulhado nas águas, transformando a superfície em um espelho de luz e sombras. E então, uma onda imensa veio, mais poderosa que todas as anteriores. Clara sentiu sua visão embaçar, e o instante seguinte foi um caos absoluto. O corpo foi lançado como um brinquedo, e tudo ao redor desapareceu em espumas brancas. Ela se afogou na incerteza, na dor e nas vozes distantes. Mas, quando finalmente conseguiu abrir os olhos, o rio parecia ter mudado. Ela estava em uma clareira, cercada por árvores que nunca havia visto antes. Olhando aflita, Clara percebeu que o pai e a mãe não estavam ao seu lado. O pânico a envolveu novamente, e a figura de seu pai ecoava em sua mente. Clara, não podemos perder tempo. Tentando se recompor, olhou para os lados e viu marcas na terra, como se algo grande e pesado a tivesse seguido. O ar estava denso e quase palpável, com um cheiro que lembrava metal. E então, um movimento atrás de uma árvore chamou sua atenção. Com cuidado, Clara se aproximou e, para seu horror, encontrou algo que mudaria tudo. Ali, em um pequeno altar improvisado, havia objetos pessoais. Uma fotografia de sua mãe, uma corrente com um pingente que ela sabia ser do pai, e um diário. Um diário desgastado que exclusiva e curiosamente tinha seu nome escrito na capa. O coração parou por um momento. Por que esses itens estavam aqui? O que isso significava? Tremendo, ela abriu o diário e suas páginas revelaram segredos que a deixaram sem fôlego. Segredos sobre sua infância, sobre sua mãe e sobre um homem que não era seu pai. A voz de seu pai ressoava em sua mente. Nada disso importa, mas tudo importava agora. E enquanto os ecos do passado se desenrolavam nas páginas, uma figura emergiu das sombras. Era o homem que havia ajudado Clara a escapar da correnteza. Mas agora, ao invés de um estranho, ele parecia fazer parte daquela história como uma peça essencial. Você precisa saber a verdade, Clara. É hora de encarar o que foi escondido. Os olhos dela se arregalaram e a realidade ao seu redor começou a desmoronar. Ela nunca soube que a vida estava enredada em algo muito maior do que ela poderia imaginar. Que verdade? Ela exigiu, a voz trêmula, mas firme. Sobre quem você realmente é. Quem somos nós para você? E o que aconteceu no passado? Seu pai. O homem hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. Seu pai não é quem você pensa que é. E ali, no meio de um novo mundo, Clara se viu em um embate de emoções. Medo, raiva, confusão. O que mais estava escondido? O que aquela revelação significava? Enquanto o mistério se aprofundava a cada palavra, Clara percebendo que os limites de sua vida estavam se expandindo. A culpa, o sacrifício e a verdade estavam prestes a vir à tona, deixando claro que nenhuma cor da sua vida era como ela acreditava. Ela precisava de mais respostas. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Até onde ela estava disposta a ir pela verdade que poderia despedaçar sua vida inteira? E a escolha entre o que até então conhecia e o que estava por vir estava prestes a ser feita. Clara estava em choque, o olhar fixo no homem que havia aparecido do nada. O que você quer dizer? Sua voz tremia. Cada palavra carregava um peso descomunal. O homem respirou fundo, começando a explicar enquanto a urgência da situação a cercava como uma tempestade, tão palpável que podia sentir na pele. Você precisa entender. Seu pai, ele não é quem você pensa. O homem continuou, mas Clara não podia focar. O pânico crescia, a adrenalina subia. Isso não é hora para jogos, ela gritou. As árvores ao redor pareciam curvar-se com a intensidade da sua emoção. Escute, ele insistiu.
Seu pai está envolvido em algo muito mais profundo do que você imagina. Ele tinha um acordo com sua mãe. A palavra acordo ecoou na mente de Clara como um martelo batendo em um tambor. A sua mãe não apenas deixou a família, ela fez escolhas, escolhas perigosas. A mente de Clara rodava, sentimentos de traição misturavam-se à confusão. Perigosas? O que isso quer dizer? A verdade, a cada instante, se tornava mais insuportável. O homem hesitou, como se cada palavra a seguir pudesse construir ou destruir tudo. Você tem uma herança, um legado que não é apenas seu. Sua mãe era parte de algo maior. A clareira ficou silenciosa. Apenas o vento sussurrava ao fundo. Clara sentiu a brisa gelada em sua pele nua de respostas. Apenas perguntas descontroladas fervilhando. O que você está dizendo? Cada sílaba pesava como chumbo. Os poderes que você pode ter, Clara, eles vêm de sua mãe. Ela era uma líder, parte de uma sociedade secreta. E seu pai mentiu sobre tudo isso. O coração dela afundou. A ideia de que tudo o que sabia até agora era uma farsa era apavorante. Mentiu por quê? Foi nesse momento que tudo virou de cabeça para baixo. Um rugido forte surgiu do rio, e Clara girou para olhar. Uma onda monstruosa se formava, mais alta e ameaçadora do que qualquer outra antes. Antes que pudesse gritar, a onda veio com força. O homem tentou puxá-la para longe, mas era tarde demais. Ela foi arrastada pela correnteza, as águas furiosas torcendo seu corpo. A dor veio como um choque elétrico. Clara se afundou nas profundezas, a pressão esmagando. A visão ficou turva e escura. O último pensamento foi um grito silencioso por ajuda, por respostas. Quando finalmente emergiu, ofegante e perdida, tudo havia mudado. A clareira estava deserta. O homem, seu pai, a mãe, desapareceram, como se nada tivesse acontecido. E o diário que encontrou antes desaparecera também. Confusa, Clara olhou ao redor, a mente ainda girando. O que havia acontecido? As sombras a cercavam, mas ela sabia que não podia ficar agora. Ainda havia respostas a serem descobertas. A realidade que conhecia faliu. Ela se levantou e começou a caminhar. O chão sob seus pés era instável. O que ela descobrira estava apenas começando a assombrá-la. Olhando para as águas que tinham engolido seus laços familiares, a dúvida dilacerante se instalou. E se seu pai e sua mãe não fossem os únicos que mantinham segredos? E se ela também tivesse uma parte de todo esse enredo misterioso? Uma pesadelo ou uma revelação? Clara tinha que saber. Mas quanto estava disposta a perder para descobrir a verdade? Em sua mente, um eco persistente. Clara, não podemos perder tempo. E a pressão aumentava enquanto a aventura apenas começava. Clara estava paralisada, o olhar fixo na clareira silenciosa que a cercava. O peso das palavras do homem ainda ecoava em sua mente. Seu pai não é quem você pensa que é. A confusão crescia, como uma tempestade se formando no céu. O que ele queria dizer com isso? O que mais estava escondido? Ela começou a andar, o coração batendo forte. O solo sob seus pés parecia pulsar com energia e medo. As árvores se fechavam ao seu redor, como se guardassem segredos que ela ainda não estava pronta para descobrir. Clara estava sozinha, perdida entre verdades e mentiras. De repente, um movimento à sua direita atraiu sua atenção. Uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher, os cabelos desgrenhados, com um olhar intenso e decidido. Clara a reconheceu imediatamente. Era sua mãe. O choque a atingiu como um soco no estômago. Mãe, o que você está fazendo aqui? A mulher não respondeu instantaneamente.
Em vez disso, seu olhar era penetrante, quase angustiado. Clara, você não pode ficar aqui. Isso não é seguro. O quê? O que você quer dizer? As palavras saíram com um desespero crescente. Você desapareceu! Onde estava? O que está acontecendo? A mãe respirou fundo, como se cada palavra custasse. Eu não pude te contar a verdade antes. Havia razões. Razões que não posso explicar agora, mas preciso que você confie em mim. Clara queria gritar, mas apenas o silêncio respondia. A urgência nas palavras da mãe a fez hesitar. Confiança? Você me abandonou. Agora você volta com segredos? Ela estava furiosa que os sentimentos mistos a deixavam confusa. Uma sombra se moveu atrás da mãe. Clara olhou e viu o homem que a ajudara na correnteza. Ele a encarava, o semblante tenso. Precisamos ir agora, disse ele. Eles estão vindo. Quem está vindo? Perguntou Clara, um frio na barriga. Mas a mulher a puxou. Não temos tempo para isso. Eu te explicarei tudo a seguir. Clara estava indecisa, mas o tom urgente delas a empurrou a agir. Começou a seguir a mãe, mas quando se virou para olhar o homem, notou sua expressão. Havia uma tensão no ar, uma tensão palpável que parecia preencher o espaço em volta deles. De repente, um estrondo forte cortou o ar. O chão tremeu e a clareira ofuscou em uma luz intensa. Clara fechou os olhos, sentindo-se puxada para baixo, como se o próprio chão quisesse devorá-la. Quando abriu novamente, os dois estavam desaparecidos. O que havia acontecido? Ela girou, desesperada, e encontrou uma fita de luz flutuando no ar. Algo a atraía, uma ligação inexplicável. Ao se aproximar da luz, algo estalou, e a visão que ela teve a deixou em choque. Uma sala revestida de espelhos apareceu diante dela. Não eram apenas espelhos comuns. Cada um refletia uma versão de Clara, algumas delas experimentando dor, outras alívio, e algumas revelando momentos de sua vida que ela nunca soubera. E então, uma nova imagem surgiu. Uma Clara não tão diferente, mas com um olhar que misturava fúria e determinação. O que era aquilo? O que significava? Uma Clara de outra realidade? Um gêmeo perdido em um universo alternativo? O pânico disparou no seu peito. O que é isso? Ela sussurrou, a realidade ao seu redor começando a desmoronar. E então, a verdade soou como um gongue. Seu pai, a mãe, as mentiras, tudo fazia parte de algo muito maior. Clara não estava apenas lutando por sua vida. Ela estava no meio de uma batalha interdimensional, uma guerra entre realidades que transcendia suas mais profundas compreensões. Ela não sabia se deveria correr ou ficar. Nothing makes sense. Mas quando as vozes de sua mãe e do homem ecoaram ao longe, um pensamento passou por sua mente. O que mais está escondido? E se todas as respostas que ela procurava pudessem ter um preço inaceitável? Coração acelerado, Clara fez uma escolha impulsiva. Eu quero saber, ela gritou. Quero entender. E a luz pareceu brilhar ainda mais forte ao seu redor. Uma onda de intensidade a envolveu, deixando claro que ela estava prestes a cruzar a linha entre o que era e o que poderia ser. O que aconteceria a seguir? Quais verdades seriam reveladas? Uma nova pergunta a assombrava. Estar disposta a sacrificar tudo pela verdade. Clara sentiu a luz ao seu redor aumentar, como se estivesse prestes a atravessar um portal. Ela queria saber, desejava ardentemente entender tudo. As imagens no espelho dançavam, fragmentos de realidades que pareciam gritar por ela. Mas antes que pudesse se aprofundar mais, uma onda de dor atravessou seu corpo como um raio. Algo a atingiu e ela caiu de joelhos no chão da clareira. Agachada, levou as mãos à cabeça tentando suportar a pressão. Clara, fique de pé.
A voz familiar do homem cortou a bruma de suas visões. Ele estava de volta, mas havia algo diferente em seu olhar. Eles estão aqui. Precisamos sair agora. A sensação de urgência a puxava, mas algo a paralisava. O medo de perder tudo novamente, de tudo o que estava descobrindo. Mas Clara sentiu uma nova determinação. Meu pai! Minha mãe! Onde estão eles? Ele hesitou, seu olhar desviando para o horizonte. Vamos! Não temos tempo para isso! Clara sabia que essa não era uma resposta adequada. Não! Eu preciso de respostas! Gritou frustrada. E de repente, o chão tremeu mais uma vez. A clareira ao redor começou a desmoronar. Pedaços de terra eram arrancados, como se a própria realidade estivesse se desfazendo. Clara! Ele gritou. E naquele instante, uma sombra passou pelo céu. Uma figura enorme desceu, coberta por névoa e fúria, como uma tempestade se aglomerando. O frágil mundo ao redor parecia pronto para se desintegrar. É agora ou nunca. Como um impulso, ele segurou a mão de Clara. E juntos eles correram pela clareira encolhida sob o peso do desconhecido. Mas então a figura colossal se materializou. Pai! As emoções a atingiram, uma chape de alegria e confusão. Ele gaguejou. Clara, você não deveria estar aqui. Essa não é a sua batalha. As palavras saíram como ecos. Você não sabe o que está por trás disso tudo. Precisamos ir. O homem puxou Clara, mas foi então que tudo explodiu. Um clarão iluminou a clareira, e Clara foi empurrada para trás. No auge da luz, ela viu a verdade. Não era um portal, mas uma trama complexa de lembranças e mentiras. O homem que a ajudou não era um estranho. Era mais do que isso. Ele olhou para o pai dela com uma expressão de alarme. Você precisa dizer a verdade a ela. Eu não posso. O pai hesitou, a angústia desenhada em seu rosto. Isto é maior do que todos nós. Os olhos de Clara saltaram entre os dois. O homem era muito mais do que um mero ajudante. Quem é você? A voz dela saiu entrecortada, a mente trabalhando para conectar os pontos. Ele respirou fundo. Sou seu irmão, Clara. E o que nossos pais esconderam por anos está prestes a vir à tona. A linha entre as realidades está se desfazendo e você precisa saber. O chão sob seus pés desmoronou e Clara ficou sem ar. O que isso significava? Ela tinha um irmão? Mas a revelação foi interrompida. Uma onda descontrolada de poder humano, uma força invisível tomou conta da clareira. Clara gritou: vocês, todos, estão condenados. A voz do desconhecido ressoou como trovão no céu. Era a força sombria que perseguia seu legado. Clara, isso não acaba aqui, seu pai gritou, tentando puxá-la de volta. Mas Clara sabia que algo havia mudado. Não era apenas uma batalha pela verdade, mas uma guerra por suas vidas e por tudo o que conhecia. No eixo de tudo, a única certeza que restou foi a fragilidade de suas memórias. No tremor da realidade, Clara se perguntava: por que nunca soube? Qual é a verdade? E a clareira, agora em ruínas, era apenas o começo de uma nova revelação. Onde estavam realmente as respostas? Que outros segredos estavam prestes a surgir no berço da escuridão? Clara ficou paralisada, sua mente girando. A revelação de que o homem era seu irmão bateu como um soco no estômago. Irmã? Como assim? Isso não faz sentido. O desespero subia. Ela olhou para seu pai, buscando alguma explicação. A expressão dele era um misto de culpa e preocupação. Não é hora de discutir isso, ele gritou, apontando para a sombra crescente que se aproximava como uma tempestade prestes a desabar. Precisamos sair agora. Mas Clara não podia se mover. A mente estava fervilhando em perguntas. Por que vocês nunca me disseram? O que mais está escondido? Clara, escute, o homem insistiu. Temos que ir antes que seja tarde demais.
mas um eco de vozes se elevava atrás deles, um murmúrio de raiva e frustração. O que estava acontecendo ali? Uma figura emergiu da neblina. Um rosto familiar que fez o coração dela parar. Era a mãe, mas havia algo diferente nela. Um brilho estranho nos olhos, um sorriso que não se encaixava naquele momento. Clara, meu amor. A voz dela soava como uma canção distante. Mãe? Clara sentiu uma onda de alívio, seguida de desconfiança. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Eu estou aqui para ajudar, mas precisamos agir rápido. O tom dela misturava urgência e algo mais. Era como se ela habilitasse uma revelação. Todo o ambiente parecia vibrar ao redor dela. Clara olhou para seu pai e, em seguida, para o homem que disse ser seu irmão. E você? Foi você que a trouxe? Ela estava começando a sentir que estava no meio de um grande jogo de xadrez, onde as peças mudavam rapidamente. Mas as coisas ficaram perigosas. A sombra que se aproximava tomou a forma de uma figura grotesca, uma combinação de raiva e vingança. A garganta de Clara apertou. O que é isso? Quem é? É alguém que vem atrás de nós. O homem respondeu, o medo visível em seus olhos. Aquela figura quer se vingar. E Clara, ele sabe sobre seus poderes. Meus poderes? O mundo ao redor parecia girar. O que ele estava dizendo? Clara não sabia de nada sobre poderes. Ninguém nunca lhe contara. O pânico crescia como se o chão estivesse se despedaçando sob seus pés. Sim, você tem um legado, Clara, disse a mãe. A intensidade em sua voz aumentava. Uma herança que não pode ser ignorada. Palavras que ecoavam como um sino. E naquele instante, a realidade desmoronou. Uma onda de energia estourou, como um raio atravessando a clareira. Clara sentiu a mudança. Seu corpo levitou momentaneamente e, quando aterrissou, tudo tinha mudado. Agora, dentro daquele turbilhão, uma verdade brutal emergiu. As sombras revelaram a forma daquele ser. Era uma versão distorcida de Clara, mas com um olhar sombrio e malicioso. Essa sou eu. O sussurro escapuliu dos lábios dela. Era a Clara de outra dimensão. Uma clone corrompida. Uma metade dela própria, mas enterrada em trevas. O choque se refletiu nos rostos de sua família. Você é uma ameaça para nós. A clone disse, seu sorriso maligno revelando dentes afiados. Sempre esteve aqui. Vocês não notaram. O sarcasmo saturava suas palavras. Toda a vida de Clara foi moldada a partir de sua existência. Não pode ser. Clara lutava contra o terror que se instalava em seu peito. O que aquela versão dela significava? O que realmente estava acontecendo? Sim, sua vida toda foi um plano, e tudo estará em jogo agora. A variante zombou, como se quisesse se apropriar de sua essência. A família tremia, e Clara sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Mas o que significava aquela verdade? Naquele instante, algo dentro dela se rompeu, e com isso, ela percebeu que conhecera sua própria força e fraqueza. E então, antes que pudesse entender o que fazer, a clone avançou, criando um abismo entre os mundos. O coração de Clara pulsava, a realidade ao seu redor distorcia. A batalha entre sombras e luz começava, e suas escolhas iriam definir quem realmente era. O ruído do caos cresceu, e em meio ao pânico, uma pergunta ficou presa em sua mente. Se eu sou parte dela, quem sou eu realmente? E enquanto as sombras ameaçavam devorá-la, a verdade permanecia oculta, pronta para ser revelada. Clara observou a clone diante dela, o coração pulsando como se quisesse sair do peito. Isso não pode estar acontecendo. A tensão no ar era palpável. O próprio tempo parecia hesitar, como se o universo estivesse esperando por uma decisão. A sombra da versão distorcida de si mesma pairava,
seus olhos sombrios brilhando de uma forma que gelava o sangue. Você não sabe o que é poder, a clone gritou, rindo como se estivesse prestes a rir da própria tragédia. Os ecos de sua risada reverberavam pela clareira, criando um sentimento de impotência. Clara queria recuar, mas as pernas estavam enraizadas ao chão. O que fazer? Seu pai, que até então estava assustado, agora parecia mais tenso do que nunca. Ele se virou para a mãe e sussurrou algo que Clara não conseguiu ouvir, mas viu o pânico nos olhos dela. O que você está guardando? A clone desafiou, seu sorriso se alargando. Você não pode esconder segredos para sempre. Cale-se! Gritou o pai, a raiva infundindo sua voz. Você não é ela! Clara não entendia o que estavam discutindo, mas sabia que precisava de respostas. O peso das palavras pairava como uma neblina, cobrindo todas as suas certezas. Ante a confusão, a clone lançou um olhar cortante para Clara. Você prefere a verdade sobre seu pai ou a mentira que você sempre viveu? A pergunta soou como um golpe, e tudo fez clique na mente dela como um estalo. Você não pode. Clara gaguejou, mas algo dentro dela se quebrou. Os fragmentos daquilo em que sempre acreditou desmoronavam a cada batida de seu coração. Eu não sou uma mentira, ela murmurou, o demônio de suas inseguranças se manifestando em sua voz. Mas antes que pudesse pensar em algo a fazer, outra voz cortou a tensão. Não, Clara. Não acredite nela, gritou a mãe, mas o desespero dela parecia fazer com que tudo ficasse ainda mais confuso. A clone se virou, um olhar satisfeito cruzando seu rosto. Ela tem razão, você sabe. Nada é o que parece. A cada palavra, mais dúvidas invadiam a mente de Clara. Uma parte dela queria gritar, enquanto a outra queria empurrar tudo para longe. É hora de você despertar para a verdade, garota. Nem mesmo se dera conta, mas estava mais perto da clone agora. O frenesi a cercava, e então algo inesperado aconteceu. A clone estendeu a mão, e uma energia pulsante fluiu entre elas, como um relâmpago cortando o céu. Clara sentiu sua pele formigar, uma conexão intensa, e depois uma revelação devastadora. Os rostos que ela via no espelho não só eram reflexos, mas ecos de suas vidas passadas. Você é eu, e eu sou você, a clone disse com um sorriso cruel. Ou você acha que seus poderes vêm de algum lugar aleatório? A verdade a atingiu como um soco no estômago. A ideia de que parte dela tinha sido corrompida por toda essa cadeira de segredos a deixou tonta. Mas antes que pudesse processar, a clareira rompeu em um clarão ensurdecedor. Clara sentiu uma dor cortante, um nó se formou na garganta. A luz brilhante o cercou e ela viu imagens dançantes, vislumbres de memórias distorcidas, mas então uma figura emergiu no meio. Era uma mulher de costas, pois seu cabelo caía em cascata até a cintura. Clara franziu a testa. Você quem é? E nesse momento, a mulher virou-se lentamente. O coração parou. Ela conhecia aquele rosto. Era a versão mais velha de si mesma. Clara, você precisa entender. Eu sou você no futuro. As palavras ecoaram como um sininho, trazendo luz à escuridão. E se você não mudar agora, será tudo o que eu sou. E muito mais. O chão pareceu desmoronar sob seus pés. A revelação foi devastadora. Clara viu sua vida se desdobrando diante dela, como um fio puxado. Mas eu não quero ser assim. Tudo depende de suas escolhas. A versão mais velha respondeu, a voz um sussurro de arrependimento. A batalha está apenas começando. Você pode ser mais do que isso. E a cena ao redor dela começou a escurecer. Mas antes que pudesse perguntar mais, a luz se apagou e a clareira desapareceu, deixando Clara em um vazio.
Um novo pensamento surgiu em sua mente. Qual será o preço das escolhas? O eco daquela pergunta reverberou em sua alma, e enquanto tudo se apagava, a única certeza que restou foi a compreensão de que nada seria como antes. Clara ficou ali, paralisada, enquanto a clone de si mesma sorria maliciosamente. Você realmente achou que poderia escapar de mim? Parecia dizer. O ar ao redor estava pesado, cada segundo escorrendo como areia numa ampulheta. Clara podia sentir a energia elétrica pulsando entre elas. O medo enchia seus pulmões, mas a chama da determinação também ardia. Cada vez mais forte. Isso acaba aqui! Gritou, e nessa hora, algo dentro dela despertou. Luz fluiu de seus dedos, uma luz que ela nunca soubera que tinha. A clone hesitou, surpresa. O que é isso? A energia vibrava no ar, como se o universo estivesse empurrando a verdade para fora. Eu não sou você, Clara declarou, sua voz ecoando com uma nova força. E enquanto as sombras ao redor se agigantavam, ela sentiu os olhares de seus pais e do homem que dizia ser seu irmão. Senti-los atrás dela como apoio proporcionou a coragem que faltava. Eu sou mais do que isso. A luz que emanava de Clara cresceu, envolvendo a clone em um turbilhão de cores vibrantes. O chão tremia. Todos os segredos que haviam pesando sobre ela foram liberados, cada fragmento de dor dissolvendo-se em um brilho esperançoso. Você não pode dominar quem sou. Ela sabia que não lutava apenas por si, mas por todos que amava. A clone gritou, um grito que cortou o ar como um golpe mortal, e Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. As sombras agora nem pareciam tão aterrorizantes. Clara estabeleceu um vínculo entre a luz que emanava dela e a essência que havia dentro da clone. E naquele instante, a ligação se tornava mais forte. Vamos, não se deixe levar! Sua mãe gritou, a voz carregada de urgência. Mostre a ela quem você realmente é! E em um brilho ofuscante, Clara viu. Lembrou-se de todos os momentos, dos sorrisos, das dores e percebeu que cada escolha moldou a mulher que era. As lembranças de sua jornada se entrelaçavam à energia, criando uma onda que envolveu a clone e a luz alastrou. Você vai se tornar parte de mim, Clara declarou. Sua voz ecoou na clareira, como um feitiço. A clone hesitou, o olhar de fúria se transformando em confusão. E assim, as camadas de sombras começaram a se desfazer, revelando a verdade escondida sob a superfície. A clone foi engolida pela luz e, com um último grito, desapareceu entre os brilhos envolvendo Clara. O ar ao redor clareou, e os dois lados de sua alma encontraram um equilíbrio. O silêncio que se seguiu trouxe uma paz inesperada, um respiro profundo nos corações de todos. Você conseguiu, Clara, o pai exclamou, e a mãe a abraçou com lágrimas nos olhos. Você não só se encontrou, mas se tornou a sua própria heroína. Mas Clara sabia que o caminho à frente ainda tinha muitos mistérios. O que vai acontecer agora? Perguntou ansiosamente, sentindo que o final da batalha era apenas o começo de outra jornada. Isso depende de você, respondeu o homem que era seu irmão, com um tom encorajador. As escolhas são suas, e a verdade agora é uma luz liberada. Clara sorriu, um calor preenchendo seu coração. Juntos, eles deixaram a clareira, enquanto novos horizontes se abriam à frente. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas agora eram parte de quem ela era. Um lembrete de que a vida era um mosaico de luz e sombra. E assim, em silêncio, Clara respirou fundo, sabendo que estava pronta para a próxima etapa. E a esperança crescia. Talvez a vida sempre revelasse novas cores. Só era preciso a coragem de realmente vê-las. Enquanto o sol se punha, uma onda de reflexão a invadiu. E se tudo o que vivemos até agora
fosse apenas o começo de algo ainda maior. Mas essa pergunta deixaria sua marca no ar, uma chama acesa de curiosidade. Ei, se você chegou até aqui, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo e garante que você acompanhe tudo em primeira mão. Deixe também sua reação nos comentários. Quero saber suas teorias sobre este final e o que achou de tudo isso. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles merecem acompanhar essa jornada incrível. Lembre-se, só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.